Gente, nós temos dois artistas da rede estadual de ensino que está aqui hoje com o Pescador de Sonho. Lembrando que você também que está em casa pode ser protagonista também. Você pode estar enviando para a gente o seu vídeo fazendo aquilo que você sabe fazer. Nós temos um artista que é tecladista, nós temos uma artista que é cantora. E no Estudar Pode Ser Leve nós temos vários quadros que a gente mostra a habilidade artística dos alunos da rede estadual de ensino. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui no Setembro Amarelo para falar de valorização à vida. E falar nisso, em conexões, eu não estou aqui sozinho, só com esses artistas. Tem também virtualmente uma psicóloga que é a Raquel, e vamos agora ouvir da Raquel um pouco sobre essa questão do Setembro Amarelo. Olá, Raquel, bom dia, seja bem-vinda ao canal Educação. Raquel, você pode, por gentileza, abrir o seu microfone, que ele está fechado. Nós estamos ao vivo, gente, para todo o estado do Piauí, para os alunos da rede estadual. Abre seu microfone, Raquel. Está fechado ainda. Você vai lá no microfonezinho que tem na tela e você clica que vai aparecer. Pronto, bom dia, pescador de sonhos. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando do Dia de Papiá. Eu me chamo Raquel Guedelha, eu sou psicóloga da SEDUC. E hoje, vou falar para vocês sobre o Setembro Amarelo. Então, assim, quando chega setembro, a gente já vê toda uma movimentação das pessoas falando sobre o Setembro Amarelo. Mas eu acho bem importante a gente esclarecer o que é o Setembro Amarelo. Então, gosto também da ideia da gente explicar a origem das coisas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito curiosa, então eu sempre quero saber, mas de onde surgiu? Por que o amarelo? Por que não o azul? Por que não o branco? Então, eu vou contar também uma pequena historinha de como surgiu o Setembro Amarelo. Ele surgiu nos Estados Unidos, a princípio, a campanha, através de um rapaz chamado Mike M. Foi no ano de 1994. O Mike, ele era um rapaz muito querido pela comunidade onde ele morava, e ele possuía um Mustang amarelo. Então, era uma característica dele, esse carro. O Mike era uma pessoa bastante querida, como eu falei, mas ele tinha alguns problemas, algum sofrimento psíquico, onde ele não revelava. Então, as pessoas viam o tempo todo ele no seu Mustang amarelo, conversando, era uma pessoa bastante generosa, mas não falava sobre seus sentimentos. Então, ninguém sabia e não teve como ajudar. O Mike, ele acabou cometendo suicídio, e as pessoas ficaram muito chocadas, porque era uma pessoa que não demonstrava nenhum tipo de sofrimento. E então, por conta dessa cor amarela, no dia do velório dele, muitas pessoas deixaram mensagens com uma fitinha amarela, que acabou virando o símbolo da campanha do Setembro Amarelo. Deixaram mensagens mensagens de auxílio a outras pessoas. Se você estiver passando por algum tipo de sofrimento, peça ajuda, você não está sozinho. Então, várias mensagens de apoio para tentar chegar em outras pessoas foram deixadas no velório dele junto com essa fitinha amarela. Então, logo, esse tipo de mensagem, com essa simbologia da fitinha, começou a ganhar, primeiro os Estados Unidos, depois outros países, e acabou sendo muito forte. Então, a cor e a fitinha, que é o símbolo da campanha do Setembro Amarelo, como símbolo da prevenção ao suicídio e da valorização da vida. Eu entendo, então, assim, essa é a origem da campanha do Setembro Amarelo. Por que dessa cor? Eu entendo que é um assunto que muita gente considera um assunto pesado, que não gosta de falar sobre o assunto, mas eu penso que não é porque você não fala sobre um determinado assunto que ele vai deixar de existir. Então, quanto mais informações as pessoas tiverem acerca desse assunto, mesmo sendo um assunto que por muitas vezes incomoda, quando a gente tem informação, a gente está mais apto a ajudar os outros e até reconhecer algum tipo de sofrimento que a gente venha a ter, ou então de reconhecer o sofrimento de outra pessoa.
Qual o objetivo do Setembro Amarelo? O objetivo do Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio, é a valorização da vida, como o pescador falou, e também reduzir os casos, né, os números de casos que acontecem. É uma campanha mundial, então essa campanha é feita não só no Brasil, mas também no mundo todo. O dia oficial da prevenção do combate ao suicídio é o dia 10 de setembro, é o dia oficial. Porém, a campanha ela é trabalhada o mês de setembro inteiro. Assim, uma das causas mais importantes, uma das causas que mais acontecem em relação ao suicídio é a depressão, né? Os transtornos mentais, eles são um dos principais fatores, mas eles também não são os únicos, né? Então, é importante também a gente aprender a ouvir as pessoas e a não julgar o sofrimento delas. Eu vejo que a depressão e transtornos mentais e problemas relacionados à saúde mental, eles não são respeitados com o devido valor que deveriam, como outras doenças. Então, é sempre considerado que depressão é frescura, ou é falta de Deus, é falta de uma religião, é falta de. Enfim, as pessoas dão N significados, mas não levam a sério. Então, as pessoas adoecem do coração, as pessoas adoecem da visão e as pessoas também adoecem da mente. Então, se você ficar doente da sua visão, é porque você não tem Deus no coração? Então, assim, eu não entendo o porquê dessa distinção em relação às doenças. Quando você adoece, você procura um profissional naquela área. Então, se você adoece da visão, você vai procurar um oftalmologista. Se você adoece do coração, um cardiologista. E se você adoece da sua mente, você procura um profissional da área da saúde mental, que é um psiquiatra ou um psicólogo. Então, também acho importante falar para vocês sobre essa importância da gente não subestimar a dor da outra pessoa. Às vezes a gente tem a mania de medir as coisas pela nossa régua. Então, se algo é banal para mim, eu jamais sofreria por isso, mas isso não quer dizer que a outra pessoa não vá sofrer ou aquilo não vai ter um impacto emocional para ela diferente do que tem para você. Então, o suicídio é uma questão de saúde pública, a gente tem que levar a sério, a gente não tem que considerar como besteira. A gente muitas vezes acha que isso aí é só para chamar atenção. Então, assim, você vai pagar para ver? Eu não. Então, se eu vejo uma pessoa que realmente está demonstrando sinais de que não está feliz e que tem intenção de não continuar vivendo, então o que a gente pode fazer? Primeira coisa é tentar um diálogo com essa pessoa. Eu acredito que muita gente já teve algum amigo que em algum momento demonstrou que está triste ou que teve uma mudança de comportamento, de se isolar, ou de começar a se despedir, ou falar coisas que você considera que você achou estranho. Então, a gente tem que estar atento aos sinais, certo? E uma das formas, você pode tentar um diálogo com a pessoa. Eu acho que hoje em dia a gente ouve menos, né? As pessoas estão muito interessadas em falar sobre a sua vida, então eu sempre quero falar de mim, do que eu estou sentindo, e esquece de ouvir o outro, sabe? De ouvir com a devida importância, de realmente parar e escutar o que o outro tem a me dizer, o que ela está passando, então perguntar como você está bem, você quer ajuda, você está se sentindo sozinho? Posso passar então uma tarde com você, um dia com você? Então, o tempo que a gente doa para outra pessoa pode ser muito importante, porque às vezes a pessoa também só quer isso, ser ouvido. E você também pode pedir ajuda profissional, se você acha que não tem como lidar com aquela situação, você pode pedir ajuda de um profissional da área, mostrar que se importa de verdade com as pessoas, sabe? O foco da conversa, ele deve ser o outro, deve ser o que aquela pessoa está sentindo, e não trazer para você mesmo, porque eu tenho certeza que muita gente aqui já começou a conversar, né, tentar desabafar com alguém, e no meio da conversa, a outra pessoa puxa a conversa para si e começa a falar dela mesma, e aí você até já perde o interesse de continuar falando sobre as suas questões.
Então, acho muito importante também, quando você for ouvir uma pessoa que esteja em situação de sofrimento, você não fazer julgamentos. Eu acredito que você pode ouvir uma pessoa de forma empática, sem julgar o que aquela outra pessoa está dizendo. Então, isso é falta de Deus, ou então, se a pessoa disser, né, que tem interesse em não continuar vivendo, você dizer, isso é pecado, você vai para o inferno com isso. As pessoas costumam ouvir coisas muito pesadas ao falar sobre as suas dores. Então, a gente tem que aprender a não julgar, porque esse tipo de comentário, ele pode piorar a situação, a pessoa se sentir ainda mais inadequada, e isso pode causar um sofrimento ainda maior. Então, tem muitas expressões que são equivocadas, sabe? Ou então, quando a pessoa começa a chorar, você dizer, para de chorar, a vida é tão bonita, sabe? Eu até li uma tirinha que era engraçado, que a mulher diz assim, por que você tem depressão? A vida é tão bonita para se ter depressão. E a pessoa respondia, e você? Por que você tem asma? A gente tem tanto ar, existe tanto ar, então por que você tem asma? Então a gente não pode ter esse julgamento simplista em relação às questões do outro, à saúde da outra pessoa. Então é isso, gente. A gente tem que lembrar que a gente, enquanto seres humanos, a gente não está imune ao sofrimento. Então hoje talvez eu tenha contato com uma pessoa que esteja passando por uma situação muito difícil, sem vontade de continuar vivendo, mas os sofrimentos, as doenças, elas não escolhem, você não escolhe estar doente, então a gente tem que ter muito respeito com essas questões, e a gente tem que aprender também a lidar com as perdas. Eu acho importante falar isso. Em algum momento da nossa vida, a gente vai lidar com perdas. Podem ser perdas de um ente querido, porque a gente sabe que nada dura para sempre. Nem pessoas, nem momentos bons e nem momentos ruins. As coisas, elas têm um tempo de duração. Então, a gente vai ter perdas na nossa vida em algum momento. Um relacionamento que não deu certo, um emprego que também chegou ao fim, ou uma situação, alguém que enfim, nos deixou. A gente vai ter essas perdas e a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações. Ninguém quer perder, a gente já nasce com a ideia de querer ganhar, ganhar, ganhar. Mas a gente sabe que não é assim, a gente vai ter em algum momento essas perdas e a gente tem que acabar nos programando, de certa forma, para que a vida, ela tem seus altos e baixos. Então, às vezes eu estou no alto, às vezes eu estou lá embaixo, mas a gente tem que entender que isso não nos limita. Isso não define. Uma perca que eu tenho não vai me definir. A gente tem que, então, nada dura para sempre, né? E a gente tem que saber lidar com essas emoções diante de algum tipo de frustração. E eu percebo que as pessoas têm bastante dificuldade hoje em dia em lidar com essas perdas. E é isso, gente. Se vocês estiverem passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil, ou souberem de alguém, reconhecer em algum amigo passando por esse tipo de situação, procure a ajuda de um profissional da saúde mental. A equipe, a SEDUC possui uma equipe multiprofissional com psicólogos que podem ajudar vocês para identificar algumas situações e fazer encaminhamentos adequados para um tratamento, ou se vocês quiserem alguém para conversar, a SEDUC possui essa equipe multiprofissional. E também existe o aplicativo Juntos Numa Boa, que vocês podem baixar no celular. Lá tem uma central que vocês podem mandar mensagem caso precisem de alguma coisa. Ou também podem enviar um e-mail para o endereço climaescolar.seduc@gmail.com. Nesse e-mail também a gente pode estar orientando acerca de uma equipe multiprofissional que possa atendê-los e a gente tentar ajudar de alguma forma. Então, muito obrigada a todos que estejam assistindo e foi um prazer participar dessa conversa. Pescador de Sonhos, é com você aí no estúdio. Raquel, que bom ter conectado com você, porque assim, gente, nós fazemos parte, tanto eu como a Raquel, do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Escolar, né, que é
é da SEDUC. E a gente fica muito contente com as possibilidades que a gente tem, a essa equipe multiprofissional que tem feito a diferença em todo o território do estado. Vamos começar agora uma viagem. Essa viagem vai ser para dentro do universo de nós mesmos. Cada um de nós tem um universo aqui dentro, né? Tem as nossas verdades, aquilo que a gente acredita. E falar em história, eu não posso esquecer da minha própria história. Eu nasci no Pará, né? E eu me lembro que desde pequeno, numa infância difícil, eu tive que aprender a me reinventar. Eu não tive uma infância muito fácil. Meu pai era alcoólatra, então meu pai tinha um vício. Toda vez que ele bebia, ele saía de si e acabava se tornando muito violento. Por muitas vezes eu vi minha mãe sofrer muito na mão do meu pai. Mas minha mãe sempre virava para mim e dizia: meu filho, é melhor você ter pai ruim do que você não ter pai. Então, eu tive que, desde pequeno, aproveitar no meio de um tempo muito difícil, todas as dificuldades e ressignificar. Eu me recordo que eu morava no centro da cidade, em Marabá. E lá é banhado por dois rios, chamados Tocantins e Itacaiunas. E lembrando que nesse rio, gente, ele enchia todo mês de maio e abril, enchia, que ficava até a altura dos portes das casas, das ruas. E a gente tinha que mudar para outro núcleo. Então o que eu fazia? Eu pegava folhas de papel, e qualquer folha de papel. Eu pegava a folha de papel, né, e eu dobrava a folha de papel ao meio. E quando eu fazia isso, sabe o que eu fazia? Eu dobrava assim a folha de papel, você pode fazer em casa também. Eu dobrava assim a folha de papel e criava vários barquinhos, né? Eu fazia muitos barquinhos de papel. Era um tempo muito difícil, mas era um tempo que eu pegava esses barquinhos para poder fazer uma viagem. E quando eu montava esses barcos, eu ficava pensando nos sonhos que eu tinha dentro do meu coração. Lembrando que eu fazia do meu quintal o meu mundo. Eu passava horas e horas brincando no meu quintal. Quem aqui já brincou no seu quintal? E lá eu ficava, sabe, inventando brincadeira. Eu pegava e colocava na cerca vários nomes de países. Eu escrevia México, Estados Unidos. Eu tinha vontade de viajar o mundo. Lembrando que existe vários tipos de viagem. Tem gente que viaja literalmente vendo um filme. Tem gente que viaja lendo um bom livro. Tem gente que viaja deitado numa cama, pensando na pessoa amada. Eu que já passei por tantas escolas desse estado, eu vejo que tem alguns alunos que são tão sentimentais que toda semana tá amando alguém diferente. Que são namoradores, que se apaixonam demais. E sofrem muito com essas questões emocionais. Diante disso, eu estou aqui já finalizando meu barquinho com uma só mão, que todos os desafios a gente tem que aprender a fazer. Eu não sei se o meu barquinho vai ficar muito legal, mas já estou terminando ele aqui. Por que eu estou fazendo esse barco? Porque nessa viagem eu quero que você coloque algumas coisas dentro de você que fazem a diferença e que tenham um valor para você. O barco não ficou muito bonitinho não, mas talvez isso possa responder aquilo que está dentro. Nem sempre a gente vai conseguir fazer coisas com excelência. Tudo na vida é um desafio. E falando em desafio, quantas vezes eu brincando no meu quintal, eu acabei ralando o meu joelho. E falando de sentimento, o que dói mais? É o joelho ralado ou é o coração partido? Sempre tem algo dentro da gente que dói bastante. Então, falando de nossas dores, eu quero que essa canção traga na memória aquilo que pode nos dar esperança. Então vamos ouvir com a voz doce de Ana Carla essa música de Carol Smith. Pra ser herói no mesmo dia em que escolhi a
O joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã e como você tem enfrentado essa quarentena. Eu sei que tem sido tempos difíceis para todo mundo, mas é tempo da gente valorizar a vida e acreditar que o amanhã é só uma esperança. O passado já acabou, não existe mais, mas o hoje é chamado de presente. Eu me recordo que eu ficava horas e horas brincando no quintal, no meu pé de goiaba. Eu gostava muito de comer goiaba e eu lembro que eu não esperava nem a goiaba ficar madura. Eu já pegava as goiabas verdes e comia. Mas um dia eu vi lá no meu quintal, no pé de goiaba, um bicho que me dava muito medo. Eu vi uma lagarta. E lá no Pará eles diziam que era uma lagarta de fogo, que se eu tocasse eu ia pegar fogo. Olha só como a gente cresce construindo na nossa mente algumas coisas que não são verdades. Mas aí eu era tão curioso que no outro dia eu vi um casulo empendurado. E eu era tão curioso que eu peguei o casulo, abri, quando eu me assustei, caiu lá de dentro uma lagarta. Foi aí que eu descobri, ainda criança, que toda lagarta não sabe o propósito do casulo. O casulo traz dor, é um local que vai machucar bastante, mas em pouco tempo ela se torna uma borboleta para voar para onde ela quiser e encontrar a liberdade. Eu não sei de que forma talvez está o seu coração, mas uma coisa eu me lembro, que na escola muitas vezes eu me sentia como uma lagarta. Eu me sentia feio, rejeitado por todos, eu sempre sentava no último lugar. Mas eu me recordo também que eu usava o desenho para me refugiar. Eu passava a maior parte do tempo desenhando. E tinha vezes que eu pegava os meus desenhos e vendia para os colegas. E esse dinheiro ajudava a minha mãe em casa, que era apenas uma costureira. E o meu pai muitas vezes roubava o dinheiro da minha mãe para poder sustentar o seu vício. Gente, não era fácil. Eu vivia num cenário que eu não tinha referência. Mas quando você aprende a ressignificar a dor que você sente, as coisas começam a ter sentido. Eu me lembro que eu pegava pedaços de papelão e eu desenhava nesses pedaços de papelão. Sabe, e isso era tão prazeroso. Eu cresci vivendo os grandes sonhos da minha vida. Com 14 anos eu já produzia alguns trabalhos grandes na minha cidade com cenografia, porque eu sempre tive muitas habilidades artísticas. E me recordo também da possibilidade que eu tive aos 16 anos de ir para Recife trabalhar numa empresa chamada Premier. Lá eu fazia produções de bandas famosas da época. Depois eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro realizar um grande sonho, que era exatamente trabalhar numa grande emissora de TV. Foi aí que eu recebo uma ligação da minha mãe dizendo que estava com caroço no seio. Lá no Pará, a maioria dos médicos se tornam fazendeiros. E aí eu mando minha mãe vir fazer tratamento em Teresina, porque Teresina, para o Pará e o Maranhão, é referência na área de saúde. E quando eu mando minha mãe vir para Teresina, ela faz os exames e ela liga para mim: meu filho, eu estou com câncer e terei que tirar o seio com urgência. Gente, nesse momento, eu fiquei tão mal, tão oprimido, que eu larguei todos os meus trabalhos e vim cuidar da minha mãe. Eu confesso para vocês que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Sabe, eu não sei de que forma você consegue lidar com seu pai, com a sua mãe dentro de casa. Esse tempo de pandemia, parece que a sua casa se tornou um batalhão de guerra. Você acaba discutindo, falando coisas que talvez ferem o coração, mas não existe nada pior do que a gente perder quem a gente ama e não ter a oportunidade de dizer o quanto essas pessoas são importantes para a gente. Eu não sei se você tem dificuldade de dizer eu te amo. Eu não sei como é que está seu coração. Talvez você tenha preferido ficar mais no quarto escuro do que diante da luz. E falar em quarto escuro e diante da luz, eu me recordo da história de um artista piauiense.
Um artista que conseguiu fama, que conseguiu reconhecimento, que conseguiu dinheiro. Eu me recordo da história do artista Whindersson Nunes. Quem já ouviu falar nele? É um grande humorista brasileiro. É um dos grandes audiências no canal do YouTube. Ele estava no auge da sua carreira e de repente ele teve um momento de queda. Quando ele teve depressão, ele sentiu angústia, ele sentiu solidão, mesmo sendo tão reconhecido. E o que foi que o Whindersson fez? Ele pegou toda a dor que ele sentia e transformou isso em um lindo poema que virou uma linda canção. E hoje eu trouxe para o estúdio, esse arranjo aqui, ó, gente. Um arranjo de girassol. Por quê? O girassol é uma flor linda, né? O girassol ele fica sempre de frente para a luz e de costa para o escuro. E é exatamente essa frase que é o refrão da música do Whindersson Nunes. E é interessante como ele aprendeu e como ele colocou na letra dessa canção algo muito precioso que nós precisamos aprender. E agora nós vamos ouvir a própria Ana Carla cantar uma canção que foi composta por esse artista tão querido que tem representado o estado do Piauí em todo o mundo. Se o futuro a gente pudesse prever, estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justa e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justa e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Que você seja todos os dias como um girassol, de costa para o escuro e de frente para a luz. Eu não sei como é a sua vida, como está você aí na sua casa. Eu não sei qual momento da história que eu contei da minha vida se cruzou com a sua. Talvez aí dentro da sua casa tenha alguém que sofre com vício. Talvez você já abriu a sua boca várias vezes e disse: parece que aqui em casa ninguém me entende. Parece que a minha mãe não fala minha língua. Parece que o meu pai só quer me oprimir. Eu não sei qual tipo de liberdade que você tem procurado. Mas uma coisa eu te digo: se você cultivar o amor, se você lançar sementes dentro da sua casa, você vai entender o sentido do girassol. E você vai sempre buscar a luz e não a escuridão. A gente está passando por um momento muito difícil. E todo mundo conhece alguém que partiu nessa pandemia.
A gente não tem tempo de dizer para as pessoas o quanto elas são especiais. Quando a gente vai para as escolas do estado do Piauí, o que a gente ensina é um ser coluna na vida do outro. É um ajudar o outro a viver os dias maus. E eu sei muito bem o que é passar por aflições. Mas lembrando que tudo tem um prazo de validade. Nada é para sempre. Eu me lembro de um dia que eu cheguei numa certa escola e tinha lá uma multidão de alunos assistindo o espetáculo do Pescador de Sonhos. Mas na cadeira da frente eu ouvi uma linda voz doce, e era a voz da Ana Carla. E naquele momento eu chamei a Ana Carla para cantar e inseri ela dentro do espetáculo, mesmo sem ter combinado antes com ela. E essa conexão com a gente fez com que hoje a Ana Carla estivesse aqui e sendo das parceiras do Estudar Pode Ser Leve, porque existe já muitos vídeos que ela mandou para o canal Educação cantando essas lindas canções. Mas agora eu gostaria de perguntar para a Ana Carla como foi a experiência de assistir ao vivo o Pescador de Sonhos na sua escola. Primeiramente, obrigada. Para mim foi uma experiência muito gratificante, porque coincidiu que naquele dia eu não estava bem. E ouvir o Pescador de Sonhos trazer energias positivas, mensagens positivas para mim, melhorou muito. E lá, durante a atuação do Pescador de Sonhos, tem um tesouro que vocês só vão descobrir quando o Pescador de Sonhos for para a escola de vocês. E nesse tesouro eu vi algo incrível, algo que nem eu mesma sabia que poderia ter tanto amor naquela coisa. E recomendo, porque Pescador de Sonhos não ajuda só pessoas que estão tristes, mas também pessoas que estão bem. Dá uma energia melhor, aumenta as forças da pessoa, mesmo ela já tendo forças. É o que eu tenho a dizer e agradecer. Muito obrigada por participar da minha vida assim e por tudo isso ter começado e seguir ainda adiante por mais e mais anos. Uau, que bom ouvir essa mensagem tão positiva. E você que está aí em casa, a Ana Carla naquele dia não estava se sentindo muito bem e ela teve uma visita inesperada do Pescador de Sonhos. E você que está aí em casa agora ouvindo a gente, como é que está o seu coração? Como é que você tem pensado ao seu respeito? Porque a maioria dos nossos pensamentos que é produzido na mente, lembrando que a mente tem esse nome, a mente mente. E muitas vezes ela mente ao nosso respeito. Ela mente a ponto da gente não identificar o que nós verdadeiramente somos. Então eu te faço agora um convite muito especial. Terminando o nosso conteúdo, vá para a frente do espelho. Olhe bem para você. Respira muito fundo e comece a admirar aquilo que você tem, aquilo que é tão precioso, que é único no universo. Por exemplo, só existe eu, só existe a Ana Carla, só existe o nosso tecladista maravilhoso, é uma forma perfeita que, se for embora, o mundo perderá a oportunidade de ouvir um timbre único como o da cantora Ana Carla. Cada um de nós temos habilidades específicas. Cada um de nós possuímos coisas tão preciosas que dificilmente poderia ser trocado por qualquer coisa. Lembrando, gente, que eu posso andar na rua com meu celular e ser assaltado e levarem meu celular. Podem levar meu sapato, alguma coisa de valor que eu tenho. Mas a única coisa que ninguém pode roubar de nós é aquilo que nós armazenamos na nossa consciência. O nosso conhecimento, ele fica eterno em nós. Por isso que é importante estarmos conectados com o canal Educação. Estamos aqui adquirindo conhecimento, pensando sobre a vida e garantindo o nosso futuro. Porque somente cuidando do hoje, eu posso fazer escolhas e determinar um amanhã melhor. Assim como o girassol,
que busca luz. Eu desejo que você aí na sua casa também busque oportunidade de se conectar com a sua família, de fazer momentos de qualidade, de sentar à mesa e deixar o celular um pouquinho de canto, porque muitas vezes você tem mais amigos virtuais do que amigos presenciais. Olhe nos olhos da sua mãe, olhe nos olhos do seu pai, e toda vez que vocês acharem que eles estão sendo chato demais, eu te desafio a olhar no íntimo dos olhos dela e dizer: mesmo assim eu te amo e você pode contar comigo. Gente, quando você dar o amor como resposta, qualquer conflito cai por terra. Então decida amar em vez de criar confusão. Decida estudar. Marque um tempo na sua agenda para dedicar a seu estudo. Lembrando que pandemia não é férias. Pandemia é tempo de você se reinventar e se transformar em ser humano melhor. Dificuldade todo mundo tem. Quem não passou por um processo de ansiedade nessa pandemia? Quem não passou por um processo de medo? Mas lembrando que tudo aquilo que a gente construímos dentro da gente é exatamente as coisas que a gente permite entrar. Se você está vendo TV demais, assistindo coisas demais na televisão, que é conteúdo negativo, o seu cérebro vai processar tudo aquilo que você vê durante o dia. E à noite, quando você deitar, a sua cabeça vai estar cheia de notícias negativas. Então, dificilmente você vai ter um outro dia fácil. Você vai ter um outro dia difícil. Lembrando que em todas as nossas dores, só existe algo que pode, de fato, trazer para nós ressignificação. Quando a gente alimenta a nossa fé. E o que é fé, pescador de sonhos? Fé é a certeza das coisas que não se vê. Sabe, é como você pudesse materializar aquilo que você ainda não possui agora. Por exemplo, você está cheio de medo, com medo de perder as pessoas que você ama. Mas o que você tem feito agora por essas pessoas? Você já mandou uma mensagem para elas dizendo o quanto elas são especiais? A fé é você materializar aquilo que os seus olhos ainda não conseguem ver diante de você. Então comece agora a criar sonhos, criar pensamentos positivos e depositar no Criador a sua esperança. Porque se as coisas não estão bem, Ele é Deus. E se as coisas não estão do jeito que você gostaria, mas elas podem ficar melhor e Ele vai continuar sendo Deus. Talvez as portas podem estar fechadas. Você diz: você está falando aí porque você não está sabendo o que eu estou passando. Você não está sabendo o que tem acontecido aqui dentro da minha casa. Você não sabe como é difícil para mim todos os dias ter um monte de tarefa para fazer. Lembrando que as coisas só são difíceis da maneira com que eu vejo. Se eu olhar diferente para tudo aquilo que me aprisiona, eu vou aprender a ser grato em tudo que está na minha volta. Quando a gente aprende a ser grato, tudo se torna mais leve. Então, diante disso, Deus continua sendo Deus. Escuta o que essa canção quer falar para você e nós oferecemos ela a todos os alunos que estão agora ao vivo nos assistindo. E detalhe, se tem alguém que nesse momento vem no seu pensamento: poxa, poderia estar agora ouvindo Pescador de Sonhos assim como eu estou. Sabe o que você tem que fazer? Vai bem embaixo, tem escrito compartilhar. Clica no compartilhar e envia esse vídeo para as pessoas que você gostaria que tivesse nesse momento vendo essa mensagem. E quanto mais pessoas você enviar, mais você vai estar transbordando na vida dessas pessoas. Faça isso, porque as sementes que você lança vai produzir frutos dentro de você. Deus continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Uau! Depois dessa canção, gente, a gente fica assim, né, com o coração. Eu não sei como você está reagindo aí na sua casa, recebendo essa mensagem. Eu não sei em que momento da sua vida você foi lembrança dolorida na vida de alguém. Porque às vezes você acaba se tornando algo na vida de uma pessoa, né? Então, chegou o momento exatamente de você aprender a ressignificar tudo isso. Que tal você pedir desculpa agora mesmo para alguém que você pode ter ofendido, machucado, alguém que você pode ter, eu não sei, falado alguma coisa que desagradou, porque quantas vezes, gente, as palavras que a gente escuta ficam impregnadas aqui dentro da gente. Às vezes, alguém pode ter chamado você de algo que você não gostou, ou às vezes também você pode, né, ter ouvido algo que se tornou verdade dentro de você. Então, talvez agora mesmo você pode estar magoado com seu papai, com a sua mamãe, mas é tempo de você viver o hoje. Então não tenha medo, você não vai se tornar menor se você reconhecer as suas falhas. Pelo contrário, só aqueles que refletem sobre as suas atitudes é que se tornam verdadeiros sábios. Então peça perdão, peça desculpa para quem você ofendeu. Isso tudo é só para você tirar um peso das suas costas. Tirar das suas costas aquilo que está se tornando um fardo. E quantos fardos a gente insiste em carregar dentro de nós. E a gente pensa que ficar sem falar com o outro vai fazer mal ao outro. Na verdade, vai fazer mal a você mesmo. Tem muita gente que está adoecido, sabe, carregando coisas dos outros dentro de si. É tempo de você se esvaziar, de você tirar e fazer uma limpeza no seu coração. Eu acredito que essa pandemia, ela serviu para a gente refletir sobre a vida. Refletir sobre o que verdadeiramente é a fonte que nos faz feliz. Porque tem gente que acha, eu vou ser feliz quando eu tiver um celular melhor. Eu vou ser feliz quando eu tiver um computador, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa. Gente, as coisas não trazem felicidade. Se você não se fizer feliz, se você não olhar para você mesmo e encontrar felicidade em você, alguma coisa de errado tem. Talvez você pode dizer assim, você não conhece a minha história. Pescador, você está falando, então, você não tem noção do que eu tenho passado. Então, lembrando aqui sem ventilador. Que quando a gente se coloca no lugar do outro, tudo começa a ter sentido. E sabe o que a gente faz? A nossa equipe, né, de mediação de conflitos, a gente escuta todos os dias várias histórias que vocês nem imaginam. E a gente sabe muito bem o que é passar pelos dias maus. Mas é tão bom quando a gente lembra que a gente pode contar com o outro.
Quantas vezes, gente, eu já contei com a Ana Carla. Gente, a Ana Carla, ela gosta de transbordar na vida dos outros. Vocês sabiam que uma vez por semana ela faz uma reunião virtual, reuniu todos os amiguinhos dela para falar de fé, para falar sobre a vida, para falar sobre esperança. Mas eu tenho certeza, aquilo que a Ana Carla está plantando na vida dos outros, está fazendo bem, é para ela mesmo. Todo o processo começa dentro de nós. Então, como vale a pena? Nós temos aqui 2 alunos da rede estadual que poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Tem gente que prefere ficar no videogame do que, estudando, do que tocando, do que cantando. Lembrando que a música, ela traz dentro de nós um poder significante. E nesse tempo de Setembro Amarelo, é tempo da gente se conectar com pessoas e ser coluna na vida do outro. Se você percebeu, talvez até numa postagem, que o seu coleguinha não está bem, que o seu amigo não está bem, é tempo de você ir lá nessa mesma postagem e dizer assim: ei, você não está só, eu sou seu amigo, estou aqui e você pode contar comigo. E aprenda a escutar as pessoas. A maior dificuldade que a gente tem hoje é de encontrar gente que escute a gente. Que tem gente que quando escuta o que o outro tem para dizer, já abre a boca logo dando a receita. Ele sabe resolver os problemas da vida de todo mundo, Só os seus que ele acha: ai, vou morrer, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém gosta de mim. Mas agora é tempo de você se alegrar, sabe? De você se reinventar, de você carregar dentro de você todas as baterias necessárias que você precisa para resistir os dias maus. E tem como fazer isso? Tem. Você lembra de uma pipa que você já fez? Lá no Pará chama pipa. Não sei se aqui chama papagaio. Cada lugar chama de um jeito. Mas pega um talozinho, amarra os talos, a pipazinha ali, os talinhos, bota um saco plástico, faz o rabo lá da pipa, bota uma linha e começa na rua a empinar a pipa, Lembrando que a pipa, ela só sobe em ventos ao contrário. Se for em vento a favor, ela não vai subir, tem que ser vento ao contrário. Então, o que isso traz de lição para nós? Aproveite as oportunidades que não estão tão legal para subir um degrau mais alto e conseguir seu objetivo. As suas dores têm prazo de validade. Elas não são eternas e um dia elas vão acabar. E tudo que o pescador de sonhos quer trazer para você nessa manhã é um novo olhar para aquilo que você sente. É um novo olhar para aquilo que te traz dor. É a ressignificação daquilo que tem te aprisionado. Detalhe, regras. Fuja do quarto escuro. Fuja da solidão. Fuja do sentimento de abandono. Você é amado, você é precioso e você tem muito valor. Então, nesse momento, eu quero agradecer tantas pessoas que têm feito esse projeto #Educação pela Vida funcionar. Eu quero agradecer, toda a equipe, gente. Toda a equipe de mediação de conflitos. Eu tenho certeza que está todo mundo aí agora conectado do comitê, o Comitê Estadual de Combate à Violência nas Escolas. Eu quero mandar um abração especial para Ana Rejane, que é a nossa líder, para o Sebastião, para o Zé Barros. Quero mandar um abração todo especial para o nosso secretário de Educação, Ellen Gera, que é um homem que ama essas ações. Eu quero também deixar meu abraço especial para toda a equipe do canal Educação, que nos trata com tanta excelência. Isso para a gente faz total diferença. Um abraço para toda a equipe, #Educação pela Vida. Para o meu brother Sebastião, que eu estou sentindo muita falta, mas em breve a gente vai estar junto. Para a Carol, que é psicóloga. Para a Raquel, que já passou por aqui. Para Tamires, tem duas Tamires, a Tamires e a Tamires Tainá, são duas. Para a outra Carol, que entrou agora na equipe.
para a boneca Drica, que está aí em casa com seus filhos, que em breve vai estar aqui, o Pescador de Sonhos e a boneca Drica. Para também a Amélia, para a Elisângela Duarte, que é um amor de pessoa. E eu acho que eu estou esquecendo de alguém. E para todo mundo que está agora no presencial da SEDUC trabalhando, e para aqueles que estão em casa, e para todos os professores da rede que são verdadeiros heróis, né? A gente gosta de assistir desenhos de Liga da Justiça, de tanta coisa, mas, gente, eu acho que poderia fazer super professores, porque eles conseguem se reinventar em todos os tempos. Um abraço para todas as GRES que têm recebido o Pescador de Sonho no tempo precioso. E eu gostaria de finalizar com essa canção que a Ana Carla acabou de cantar. Agradecer vocês dois por estarem aqui, e que a gente possa continuar com esse pensamento, que em qualquer circunstância que a gente estiver vivendo, Deus é Deus e Ele não deixa de ser Deus. E vale a pena, vale a pena viver. Vale a pena suportar os dias maus, porque o tempo de paz, ele vai chegar. Um beijo do Pescador de Sonhos, e que você fique com toda a alegria e toda a paz que você merece. Seja feliz hoje. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Luísa Solano também, que é a tia da Ana Carla, manda um beijão pra ela, tá bom? Um beijão pra você, no seu coração. Então é isso aí. Nós se despedimos de você nessa manhã e esperamos que você tenha dias maravilhosos. Qualquer coisa, conte com a gente, tá bom? Nós estamos sempre por aqui no canal Educação, e essa manhã foi muito especial para nós. E se você também gostou, deixe aí o seu joinha, escreva a sua mensagem do que você achou dessa manhã, que nós iremos ler daqui a pouco. Muito obrigado por esse tempo que é todo especial preparado para nós. Um abraço para você que fez uma viagem com o Pescador de Sonhos, e até a próxima. Tchau.